Bom dia a todos. Esta é a segunda aula do componente curricular de língua portuguesa, redação em inglês. Tá? Temos como professora tutoras a professora Jaqueline e a professora Rosiane. Essa aula ela é direcionada para todas as turmas de nono ano. O tema é pronomes relativos e compreensão textual. Ela vai abranger as 3 disciplinas mencionadas. Tá? Vamos lá. O que é o pronome relativo? O pronome relativo é uma palavra que ela é usada para substituir, para retomar ou para referir-se a um termo que foi mencionado anteriormente, articulando assim 2 orações. Então, os pronomes relativos são estes aqui: o qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta e quantos. Aqui nós temos um quadro que diz os pronomes relativos variáveis, são estes aqui, que vão variar em relação ao gênero masculino e ao gênero feminino. São essas formas que eles vão apresentar nessa variação aí. E os pronomes invariáveis, pronomes relativos invariáveis, são estes aqui, quer dizer, essas formas não vão mudar. Elas são invariáveis. Tá? Vão ser usadas tanto para o masculino quanto para o feminino, tanto no singular quanto no plural. Voltando aqui, nós precisamos entender o que é um pronome relativo. Então, como eu já falei, pronome relativo ele está dentro da classe gramatical chamada pronome. O pronome, ele tem, como vocês viram já no decorrer desses anos, tem um pronome pessoal, tem um pronome possessivo, tem um pronome demonstrativo, tem os pronomes interrogativos e temos aí o pronome relativo, que é aquele que usamos para substituir, para retomar ou para se referir a um termo que já foi mencionado anteriormente. Observa, qual a função do pronome relativo? A função do pronome relativo é evitar a repetição de palavras, facilitando assim a compreensão. Tá? Essa é a importância do pronome relativo, tanto para a construção quanto para a compreensão de um texto. Olha no exemplo 1. Este é o teatro, frase 1, eu visitei o teatro, frase 2. Aqui nós temos 2 períodos simples. Por que período simples? Porque só tem um verbo. Então nós temos 2 períodos simples. Para evitar essa repetição, teatro e o teatro, nós unimos, formamos um período composto e utilizamos o pronome relativo que. Então, este é o teatro que visitei. Para evitar essa repetição, este é o teatro, eu visitei o teatro. Evitando essa repetição, nós usamos aí um pronome relativo para retomar um termo anterior, que foi dito anteriormente. Essa é a função do pronome relativo. Eu comprei uma blusa amarela. Eu comprei uma blusa. A blusa é amarela. Então, eu comprei uma blusa que é amarela. Evitei a repetição aí da palavra blusa. Tá? Então, o termo pronome relativo ele se refere a um termo antecedente, a um termo anterior, evitando a repetição. Agora, nós precisamos entender quando eu vou usar esse pronome relativo, porque a cada situação pede um pronome relativo. Eu utilizo o pronome relativo que quando for se referir a coisas ou pessoas. Aí, você pode substituir, para ter uma certeza do uso dele, você pode substituir por o qual, por a qual, os quais e as quais. E também pode ser antecedido por o, a, os e as. Por exemplo, acabei de passar a calça que estava amarrotada. Então, o pronome relativo que se refere ao termo anterior, que é a calça. Então, como poderia ser essa frase em 2 períodos, né? 2 períodos simples, com repetição? Seria, acabei de passar a calça estava amarrotada. Então, para evitar essa repetição, nós unimos esses 2 períodos simples, formamos esse período composto aqui. Então, acabei de passar a calça que estava amarrotada. Então, na frase 2, não comi o bolo que você fez. O pronome relativo que está se referindo a coisa, a um bolo. Tá? Então, quando eu utilizo o pronome relativo quem? Quando for se referir exclusivamente a pessoas. Tá? É antecedido por uma preposição quando ocorre um antecedente explícito. Qual é o antecedente de quem? O homem. Qual é o antecedente de quem? Médica. Então, aqui, antes dele, ele tem que vir acompanhado por uma preposição. Lembra das preposições, outra classe gramatical, que são a, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás.
São essas as preposições, você precisa lembrar delas, tá? Quando eu uso o pronome relativo onde? Quando se tratar de um lugar físico, tá? Sempre um lugar físico. Se refere ao termo anterior, o apartamento, lugar físico, onde ficamos, era lindo. Quando eu uso o pronome relativo qual? Ele sempre vai ser usado precedido, sempre vai vir acompanhado por um artigo. Isso aqui é o artigo, o, a, os ou as, são artigos. O pronome qual sempre vai vir acompanhado por um artigo, sendo empregado após uma preposição, com 2 sílabas ou mais. Então, só vale a preposição com 2 sílabas a mais, sobre 2 sílabas ou mais. Ou de locuções prepositivas, que são 2 palavras com valor de uma preposição. Então, aí nós utilizamos o qual, o a qual, os quais ou as quais. Quando eu utilizo o pronome relativo quanto, ele é usado depois dos seguintes pronomes indefinidos. Aqui nós vamos ter também as flexões dele. Pode ser tanto, quanto, tantos, todos ou todas. Tem que estar atento à flexão deles. Então, quanto, eu uso o pronome relativo quanto depois desses pronomes indefinidos aqui. Eu utilizo o pronome relativo cujo quando se tratar uma ideia de posse, tá? Usada entre 2 substantivos e vai passar uma ideia de posse, tá? Aqui nós temos um quadro que resume um pouco do uso dos pronomes relativos, quando eu devo usar. Eu vou usar o pronome relativo coisa quando o antecedente, a palavra que vier antes desse pronome, quando o antecedente for uma coisa, eu posso utilizar o pronome que, pronome o qual, a qual, os quais ou as quais. Quando o antecedente for uma pessoa, eu posso utilizar o que, quem, o qual, a qual, os quais ou as quais. Quando o antecedente for um lugar, eu utilizo onde ou em que. Quando o antecedente passar uma ideia de posse, eu utilizo cujo, cuja, cujos ou cujas. Quando o antecedente for uma quantidade, eu utilizo quanto, quanta, quantos ou quantas. Aqui nós temos o exercício. Vocês vão responder, tá? Com atenção. Se tiver dúvida, volta no material, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. O que são os pronomes relativos? Na letra A você coloca o conceito dos pronomes relativos. O que são pronomes relativos? Na letra B, qual a importância dos pronomes relativos, tanto na construção quanto na compreensão de um texto? Acabei de falar no começo do material. A segunda, você vai completar as frases. Você vai completar essas frases aqui com o pronome relativo adequado. Em seguida, você vai marcar um X na alternativa que traz esses pronomes em ordem, tá? Lacuna 1, pronome que aparecer primeiro na linha, tá? Lacuna segunda, 2, lacuna 2, é o pronome que aparece em segundo lugar aqui, ó. E a terceira aqui, tá? E assim por diante, tá? Em ordem, você vai marcar o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto parêntese. Não é para marcar os 4, é só um parêntese desse que vai trazer os pronomes relativos para colocar nas lacunas em ordem. O primeiro aqui, o segundo aqui e assim por diante. A terceira, você vai marcar a alternativa que traz o pronome relativo que vai ser adequado aqui à lacuna. Então, a situação, Aspiro, começou a se delinear. Essa frase ela é preenchida de acordo com a norma culta por qual pronome relativo? Você vai ver qual pronome relativo cabe aqui, qual eu devo usar. Aí você vai marcar a alternativa, A, B, C, D ou E. A quarta questão, você vai ler esse trecho aqui, fala sobre os tatus brancos. Aí a primeira aqui. Na passagem, um grupo desses aventureiros ficou perdido numa região onde havia muitas fumas e cavernas. O pronome destacado, onde, poderia ser substituído por a qual, por em que, por com que ou de que. Você vai marcar. Qual pronome relativo poderia substituir o pronome relativo onde? Na 2. Em que moravam em cavernas daquela região. O pronome relativo que, ele retomou qual termo? Qual é o termo que vem antes desse que aqui? Os bandeirantes, muitos homens, as vítimas dos tatus brancos ou os tatus brancos? Você vai ver e vai marcar. Na terceira aqui, que eu acompanhava, falou então sobre o quinto desaparecimento misterioso.
Identifique o referente do pronome grifado nessa frase do texto. Então, o pronome que está se referindo a que? Qual é o termo que vem antes dele? Qual é o termo antecedente ao qual ele está se referindo? Na quinta aqui, índios vampiros que moravam em cavernas daquela região. Você vai reescrever esse trecho aqui, eliminando o pronome relativo que. Você reescreve ele, eliminando o pronome relativo que. Tá? A quinta, complete com os pronomes relativos mais adequados. Tá? Então, você vai completar com o pronome relativo adequado. Você não vai circular, tá? Isso aqui foi retirado. Tá? Então, você vai completar com os pronomes relativos adequados aí. Vai lá no assunto e vê quando é que eu vou usar o que, onde, cujo, cujas, qual, quanto, e vai utilizar os pronomes relativos adequados. Na sexta, em cada item abaixo, você encontrará duas orações, né? Que deverão ser transformadas em um período composto. Você vai unir os dois períodos simples, formando um período composto. Moro em uma capital, a capital é linda. Então, nós vamos utilizar o pronome relativo adequado. Pode fazer também outras modificações. Tá? Lembre que o pronome relativo, a função dele é evitar a repetição de palavras. Então, moro em uma capital, a capital é linda. Moro em uma capital que é linda. Assim, eu evito a repetição. E assim por diante com as demais, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Tá? Bom estudo.